As portas da emergência se abriram com força pouco depois das 3h da manhã. Um corpo em uma maca cheio de balas. 20 ferimentos de tiro sem pulso, gritou o chefe de trauma. A sala congelou. Até os monitores pareciam prender a respiração. Então, uma voz cortou o silêncio. Movam-se. A enfermeira Lena Carter, a quieta, que todos chamavam de a novata, já estava colocando as luvas. Ela não pediu permissão. Não parecia assustada. Suas mãos se moviam com um ritmo que não pertencia a uma enfermeira civil, tamponando, pinçando, selando como memória muscular de uma vida sobre a qual ela nunca falava. Declarem o óbito, disse o cirurgião. Ele já se foi. Mas Lena pressionou mais forte, sussurrando. Não enquanto eu ainda estiver respirando. E então, bip. Um batimento. O impossível. Pela manhã, a história já havia se espalhado pelo hospital, a enfermeira novata que salvou um Navy SEAL com 20 ferimentos de bala. Mas quando o FBI apareceu para investigar como ela conseguiu o que encontraram, mudou tudo. O alarme de trauma nível 1 disparou às 19h48. Múltiplas vítimas com ferimentos de arma de fogo número desconhecido, anunciou a voz no intercomunicador. As portas automáticas do Phoenix Mercy Hospital se abriram para um caos capaz de congelar até médicos experientes, sangue rádio chiando botas no linóleo ar, carregado de adrenalina e cheiro de metal queimado, o odor do combate fora de lugar em um hospital. Uma maca atravessou o corredor. Paciente, um homem cerca de 30 e poucos anos, Navy SEAL. 20 ferimentos de bala, sinais vitais despencando. Os paramédicos gritavam, o médico já balançava a cabeça. Ele não vai sobreviver, mas no meio de tudo estava uma mulher calma e imóvel, com as luvas postas antes de alguém mandar. Enfermeira Lena Carter. Seu crachá dizia RN primeiro ano. Ninguém conhecia seu passado. Ela apenas trabalhava precisa, rápida e inabalável. Carregava o silêncio como armadura. Ao entrarem na sala de trauma 2, Lena já estava posicionada. Pressão 70/40, gritou o técnico. Cadê o cirurgião de trauma? Está a caminho. Mas o tempo não esperava. O homem sangrava de vários pontos. Algumas cicatrizes eram antigas, outras recentes. Ele tinha sobrevivido a algo que claramente queria matá-lo. O cirurgião entrou às pressas. Estamos perdendo ele. Movam-se, movam-se. Ele olhou para Lena. Para trás, enfermeira. Ela não se moveu. Seus olhos calculavam cada ferimento. Então calma, disse. Não podemos cortar ainda. Vai desencadear um sangramento que você não vai conseguir controlar. Como é que é? Ele está em choque hipovolêmico. Tocar naquela artéria e ele morre. A sala ficou silenciosa por um segundo, até o monitor gritar em linha reta. O desfibrilador, espere, disse Lena erguendo a mão. Ela colocou a palma no externo do paciente, mas não para a RCP. 2 dedos entre as costelas sentindo tensão, não pulso. Silêncio, ela sussurrou. Segundos se estenderam. Bip, outro bip. O que você acabou de fazer? Perguntou o médico. Ganhei alguns minutos para ele. Usem-nos. Outra maca entrou na sala. O caos aumentou. Mas as mãos de Lena não hesitaram. Pareciam ter estado antes em lugares piores. Às 20h30, o pulso do SEAL estava instável novamente. O cirurgião saiu para atender outros casos. Lena ficou ao lado do homem que não deveria estar vivo. Ele estava pálido, mandíbula tensa, o rosto de alguém que viu demais. Não ouse desistir, murmurou ela. Ao tocar o ombro dele, sentiu um padrão de cicatrizes queimadas em triângulo, uma marca de combate que ela reconhecia. Hemoglobina ainda caindo, disse o anestesiologista. As transfusões não seguram. Isso não é perda de sangue, disse Lena. É colapso. Os coagulantes falharam, o sangue não está coagindo e ele estava sob supressores. Como você sabe disso? Porque eu já vi, no exterior. Ela puxou 2 frascos da gaveta inferior.
Senhora, o que está fazendo? Salvando ele. Isso não está no protocolo. Ela não respondeu. Preparou a seringa, aplicou. Os sinais vitais dispararam. O monitor gritou, mas agora de estabilidade. A pressão está subindo. O anestesiologista a encarou. O que você acabou de injetar? Ela tampou a seringa e respondeu baixinho. Algo que não ensinam na escola de enfermagem. Por um longo momento, ninguém disse nada. Então, o cirurgião voltou correndo para a sala, suor na testa. O que aconteceu aqui? Lena levantou o olhar. Ele está estável. O cirurgião examinou os sinais vitais, incrédulo. Estável. Ele estava morto há 20 minutos. Não mais, disse ela. A voz do cirurgião baixou tensa. Você usou algo fora do protocolo, não foi? Lena não respondeu. Os olhos dele se estreitaram. Isso pode acabar com sua carreira enfermeira. Você não improvisa com uma vida humana. Ela olhou para o homem na maca, o peito agora subindo devagar, o ritmo cardíaco voltando. Diga isso para ele. Quando o relógio marcou 1h42 da manhã, a emergência finalmente ficou silenciosa. 9 pacientes, 9 salvamentos críticos. Cada médico parecia ter passado por uma guerra e, de certo modo, tinham mesmo. O cirurgião-chefe entrou na sala de observação, folheando o relatório 9 vidas salvas por uma novata. Quem é ela? Murmurou. A enfermeira do turno da noite deu de ombros. Começou no mês passado. Sem família registrada, sem redes sociais, fica na dela. O chefe franziu o senho. Pessoas assim não aparecem do nada. Na sala de trauma, Lena estava sentada ao lado da cama do Sil, ajustando o soro. Os dedos dele estremeceram, os olhos semiabertos. Eu morri. Ele sussurrou rouco. Ela sorriu de leve. Hoje não. O olhar dele subiu até ela. Você já fez isso antes. Ela hesitou. 1 ou 2 vezes. Ele soltou uma risada fraca. Então talvez eu te deva um drink. Guarde suas forças, disse ela. Ainda não terminamos. Ela ficou com ele até o amanhecer, muito depois de seu turno ter acabado. Suas roupas estavam manchadas, as luvas já tinham ido embora, e seu rosto era iluminado apenas pelo brilho do monitor. O hospital agora estava quieto, o tipo de silêncio que só vem depois do caos. Do corredor, 2 internos a observavam. Isso não é uma enfermeira. É uma máquina, sussurrou um. O outro balançou a cabeça. Não, é outra coisa. Isso não se aprende, isso se sobrevive. Quando o sol nasceu, as manchetes chegaram antes do café. Enfermeira novata salva 9 em uma noite, incluindo um Navy SEAL condecorado. Repórteres se amontoaram na entrada do hospital. Câmeras disparavam. Lá dentro a equipe fingia não ligar, mas cada sussurro carregava o nome dela. Lena passou por todos em silêncio, cabeça baixa, olheiras profundas. Não sorriu, não acenou, bateu o cartão como se nada tivesse acontecido. A supervisora chamou. Você está viral, sabia disso. Lena se virou brevemente. Eu não sou a história. Então o que é? Ela olhou em direção à sala de trauma. O fato de que ele ainda está respirando. Quando saiu para o estacionamento, o sol da manhã iluminou a cidade. O hospital finalmente estava calmo. Mas dentro dela, algo se mexeu. Uma memória antiga areia sob os pés, o eco de tiros. Uma voz gritando seu nome através da fumaça e poeira. Ela fechou os olhos e expirou. Hoje não. Atrás dela, o cirurgião-chefe observava pela porta de vidro enquanto ela se afastava. Ele falou baixinho ao segurança ao seu lado. Faça uma verificação de antecedentes da enfermeira Lena Carter. Tem algo nela que não encaixa. O segurança franziu a testa. Com todo respeito, senhor. Ela acabou de salvar 9 pessoas. O chefe assentiu. Exatamente. E ninguém salva 9 pessoas por acaso. A porta se fechou, separando rumor e revelação. Naquela noite, Lena voltou para seu pequeno apartamento. Sem fotos nas paredes, sem retratos de família,
Apenas livros de medicina, uma bandeira dobrada em uma prateleira e uma única dog tag sobre a mesa. Ela a pegou passando o dedo sobre o nome gravado, o mesmo sobrenome que o dela, mas não o seu. Por um instante sua calma se quebrou. Seus olhos suavizaram. Só cumpri a promessa. Fiquei fora. Depois olhou para o celular uma chamada perdida de um número desconhecido. ID bloqueado. Sem mensagem. Apenas silêncio. Na manhã seguinte, o Phoenix Mercy Hospital recebeu visitantes. SUVs pretos, janelas escuras, distintivos nos cintos. 2 agentes entraram pela porta da emergência, sua presença cortando o murmúrio da manhã. Aproximaram-se da recepção. Estamos aqui para ver a enfermeira Lena Carter, disse um deles mostrando o ID. A atendente franziu a testa. Ela está fora do turno. Posso saber o motivo. O agente respondeu com um tom medido. Só queremos entender como uma enfermeira de primeiro ano salvou um Navy SEAL que levou 20 tiros e saiu vivo. A atendente piscou. E qual o problema nisso? O agente deu um pequeno sorriso tenso. Porque verificamos nossos registros, disse ele baixando a voz. E não existe nenhuma enfermeira com esse nome no sistema. Porque algumas pessoas não carregam apenas segredos, carregam guerras inteiras dentro de si. Na manhã seguinte ao caos, o Phoenix Mercy Hospital estava quieto. Assustadoramente quieto. O cheiro de antisséptico se misturava ao de café queimado e ao alívio geral. Mas por baixo de tudo havia tensão pesada e afiada. Todos sabiam o que ela tinha feito 9 vidas salvas em uma única noite. Só não sabiam como. Às 8h03, 2 SUVs pretos pararam na entrada da emergência. Os distintivos diziam FBI, mas os olhos diziam outra coisa. Curiosidade, suspeita, talvez até medo. Eles não estavam ali para parabenizar ninguém. A recepcionista tentou brincar. Vocês estão perdidos. O agente mais alto sorriu. Não, senhora. Só procurando alguém que não deveria existir. No corredor, Lena reabastecia suprimentos, as mãos se movendo no modo automático. A adrenalina da noite anterior já havia ido embora, deixando apenas exaustão. Seu corpo estava lento, mas sua mente não parava de repetir a imagem da linha reta no monitor, voltando a um pulso. Carter? Ela se virou. A supervisora estava ali desconfortável, como se segurasse uma má notícia. Tem 2 agentes federais querendo falar com você. Lena congelou no meio do passo. Sobre o quê? Eles não disseram, mas sabem seu nome. Na sala de descanso, os agentes esperavam. Ternos limpos demais para um hospital. Postura rígida demais para civis. O mais alto se apresentou. Agente Donovan. Este é o agente Kim. Somos da Divisão Federal de Investigação, Saúde e Segurança. A expressão de Lena não mudou. Eu não sabia que existia essa divisão. Não existe, disse Kim seco. É o que dizemos para civis. Eles gesticularam para que ela se sentasse. Ela não sentou. Donovan começou. Você liderou 9 casos de trauma ontem à noite. Eu estava assistindo. Ela corrigiu. Ele abriu um arquivo. Os relatórios dizem o contrário. Você realizou múltiplas intervenções não padronizadas, incluindo uma que não é reconhecida pela medicina civil. Às vezes o protocolo não se encaixa na vida real, ela disse. Kim se inclinou para a frente. Diga-me, senhorita Carter, onde você aprendeu a estabilizar alguém com 20 ferimentos de bala sem um cirurgião? Experiência? Ela respondeu suavemente. Experiência de onde? De fazer o que precisava ser feito. Por um instante, ninguém falou. Então, Donovan virou uma foto para ela. O SEAL que ela salvou inconsciente ligado às máquinas. Você conhece este homem? Eu o conheci ontem. Sabia que ele estava em um programa federal de proteção a testemunhas. O estômago dela afundou, mas sua voz permaneceu calma. Não. Donovan observou seus olhos. Ele foi alvo de uma tentativa de assassinato.
Acreditamos que quem tentou matá-lo não esperava que ele sobrevivesse. Graças a você, agora sabem que ele sobreviveu. O pulso de Lena acelerou. Então, isso é sobre ele. Kim sorriu de canto. Ah, é sobre vocês dois. Do lado de fora, o Dr. Mason fingia revisar prontuários no corredor, mas ouvia trechos violação classificada, histórico militar. Quando Lena saiu minutos depois, seu rosto era ilegível. Está tudo bem? Perguntou Mason. Eles tinham perguntas. Sobre o quê? Sobre milagres. Ele franziu o senho. Eles acham que você fez algo errado. Ela não respondeu. Em vez disso, olhou pela vidraça para o quarto do Sil. Os sinais estavam melhorando a respiração estável. Ele ainda está vivo, ela sussurrou. É isso que importa. Mas para o Bureau, não era tudo o que importava. Naquela noite, os agentes voltaram. Já tinham falado com administradores, lido seu arquivo e não acharam nada. Sem registros escolares antes de 2013. Sem endereços verificáveis antes de Phoenix. O currículo listava trabalho voluntário em clínicas no exterior sem datas ou detalhes. Kim fechou o arquivo com força. Ela não é uma enfermeira. Ela é um fantasma. Donovan franziu o senho. Então quem treinou ela, Kim, bateu na mesa. Quem quer que tenha sido, treinava assassinos não cuidadores. Enquanto isso, Lena estava ao lado da cama do Sil. Ele agora estava acordado, pálido, fraco, mas consciente. Você é quem me manteve respirando, ele disse rouco. Eu só fiz meu trabalho. Ele a observou com atenção. Já vi mãos como as suas, médicos de campo, marines. Você não se move como uma enfermeira. A mandíbula dela travou. Você deveria descansar. Ele sorriu fracamente. Você já viu coisa pior do que eu não viu. Ela não respondeu. Ele respirou fundo. Quando você estava trabalhando em mim, você disse um nome. Sussurrou. Os olhos dela subiram imediatamente. Que nome? Ele tentou lembrar. Você disse. Fica comigo, Cole. Isso significa alguma coisa para você. O ar sumiu do peito dela. Ela virou o rosto antes que ele visse sua expressão. Descanse, soldado, disse baixinho. No escritório do FBI, mais tarde, Donovan revisava novamente o formulário de emprego dela. Algo não fechava. A foto do crachá tinha sido tirada no dia da inscrição. Registro de impressão digital faltando. Acidente? Perguntou Kim. Não, removido de propósito. Donovan abriu outro arquivo, um ao qual não deveria ter acesso pessoal militar, registros redigidos, operações na região do Golfo. Ele digitou o nome Lena Carter. Nada. Tentou outra coisa L.C. Walters. Um resultado. Tenente Lena Walters. Corpo Médico da Marinha dos Esfalhavailha. Declarada morta em 2010. Ele encarou a tela a voz baixa. Kim, ela não é apenas uma enfermeira. Ela é um fantasma com histórico militar. No hospital, Lena estava no vestiário do staff, encarando seu próprio reflexo. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela. Seus olhos pareciam cansados mais velhos do que seus 30 anos. O crachá no peito Ali Carter pesava mais do que deveria. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno medalhão de prata. Dentro, uma foto um homem de uniforme sorrindo, o vento do deserto bagunçando seu cabelo. Você me disse para viver uma vida tranquila, para deixar tudo para trás. Ela sussurrou. Seus olhos se encheram, mas as lágrimas não caíram. Eu tentei, disse baixinho, mas isso sempre me encontra. Perto da meia-noite, os agentes voltaram desta vez com ordens. A sobrevivência do Sil tinha atraído a atenção do alto escalão. Atenção demais. Eles não estavam mais fazendo perguntas. Queriam detê-la. Mas quando entraram no hospital, Lena já tinha desaparecido. Seu armário estava vazio, seu crachá deixado sobre o balcão. O Dr. Mason alcançou os agentes no corredor. O que está acontecendo?
Vocês não podem simplesmente invadir assim. Kim mostrou o distintivo. Segurança Nacional. Mason o encarou indignado. Ela salvou 9 pessoas e vocês a tratam como criminosa. Donovan hesitou. Doutor, se soubesse quem ela realmente é, entenderia por que não podemos deixá-la desaparecer de novo. 2 quilômetros dali, Lena estava sobre um viaduto observando as luzes da cidade. O tráfego soava longe, quase irrelevante. Ela segurou o medalhão com força. O mundo ao redor estava calmo, mas seus pensamentos eram uma tempestade. Ela tinha feito tudo certo. Salvado vidas. Mantido a cabeça baixa. Cumprido a promessa feita ao homem que um dia a salvou. Mas podia sentir o passado se aproximando novamente. Você não pode enterrar quem você foi. Não quando ainda sangra dentro de você. Ela pegou o celular, o polegar pairando sobre um número que não ligava havia anos. Um contato sem identificação, apenas Coronel Reis. Sua mão tremeu. Então ela apagou a tela. Ainda não. Atrás dela, faróis se aproximaram. Um carro diminuindo, o vidro abaixando. Senhorita Carter. Ela se virou devagar. Era o agente Donovan. Ele saiu do carro calmo, cauteloso. Você é difícil de encontrar, disse ele. Eu não estava me escondendo. Ótimo, ele respondeu. Então não vai se incomodar em responder uma pergunta. Ela esperou. Ele levantou uma foto, antiga. 2 pessoas em uniformes dos Marines sorrindo sob o sol do deserto. Essa é você, não é? A garganta dela se apertou. Onde conseguiu isso? De um arquivo classificado que não existe, disse ele baixinho. E o homem ao seu lado é seu marido. Ela não se moveu, não falou. Corporal Matthew Walters, continuou Donovan. Morto em ação 2010. Os relatórios dizem que ele morreu tirando outra médica de um explosivo improvisado. Ele a encarou. Aquela médica era você. Os olhos dela estremeceram, dor, culpa, resistência, tudo lutando ao mesmo tempo. Eu não sou mais aquela mulher, murmurou. Ele assentiu. Talvez não. Mas alguém lá fora sabe que você é. Ela olhou além dele para o horizonte, o brilho distante do hospital ainda visível. Se eles estão vindo, disse voz baixa, então desta vez eu estarei pronta. Naquela noite, uma tempestade avançou sobre Fênix. Lena se sentou no chão de seu apartamento, mapas espalhados, papéis marcados com nomes e números que mantivera enterrados por anos. No centro, uma foto de seu marido. Abaixo dela, escrito com a caligrafia dele: prometa que vai parar de lutar. Eu parei, até eles trazerem a guerra de volta para mim. Ela sussurrou. A chuva caiu forte naquela noite, batendo contra as janelas de vidro do hospital, lavando a cidade de som. Mas por dentro, não estava quieto. 2 andares acima da emergência, o SEAL-tenente Jason Cross tinha acordado. Sua voz era áspera, mas sua memória estava afiada. Ele lembrava da dor das vozes dos desfibriladores que falharam. E então dela. A enfermeira com mãos firmes e olhos de quem já tinha visto o inferno e voltado. Ele perguntou onde ela estava. Ninguém soube responder. Pela manhã, o FBI havia lacrado o armário dela, levado seu arquivo e o rotulado como evidência. As enfermeiras cochichavam que ela estava sendo investigada. Algumas diziam que fugiu, outras que a levaram. Mas nenhuma sabia que Lena, a mulher que todos achavam ser nova no emprego, já tinha embalado seu passado no momento em que salvou a vida dele. No apartamento simples do outro lado da cidade, Nancy encarava seu velho crachá militar sobre a mesa. Ellie Walters. Não era mais seu nome legal, mas ainda era o único que parecia casa. Ela passou o polegar sobre o metal, até que sua própria reflexão ficasse borrada. Quando seu marido Matthew morreu, ele fez com que ela prometesse ir embora. Não deixe que esta guerra faça de você o que ela fez de nós. Você merece uma vida onde salvar pessoas não venha acompanhado de tiros. Ela prometeu e cumpriu essa promessa por 12 longos anos.
Até a noite em que um Navy SEAL com 20 buracos de bala apareceu sob suas mãos. No hospital, o agente Donovan estava diante do quarto de Jason Cross. Você foi a vítima principal, disse ele. Precisamos de um depoimento. Jason assentiu. Você quer meu depoimento? Ela me salvou. É isso. Sr. Cross, com todo respeito, Donovan insistiu. Não estamos questionando a habilidade dela. Estamos questionando como ela sabia o que fazer. Jason o encarou diretamente. Você nunca levou um tiro? Não é agente. Donovan ficou em silêncio. Quando você tem segundos entre viver e morrer, não quer saber de manuais. Quer alguém que não pisque. Essa pessoa é ela. Keane entrou na conversa. Tem certeza de que ela não usou drogas não autorizadas? Injeções fora do protocolo. Algo experimental. Jason quase riu. Ela usou algo que eu não sentia há anos. Instinto. Donovan trocou um olhar com Keane. Instinto não explica reviver um homem sem pulso com 20 perfurações e 1 litro de perda de sangue. A expressão de Jason escureceu. Então talvez vocês devam parar de explicar e começar a perguntar por que ela sabia o que ia acontecer antes de acontecer. Do outro lado da cidade, Nancy estava junto ao balcão da cozinha. O telefone encostado na orelha. Você disse que eu podia ligar se algum dia voltasse a vê-los. Ela sussurrou. A voz do outro lado era grave e rouca. Você não deveria ter ligado. Tarde demais, ela respondeu. Eles voltaram. Silêncio. Depois um suspiro pesado. FBI. Sim. Então não são eles que você precisa temer. Antes que ela perguntasse o que isso significava, a linha caiu. Nancy olhou pela janela. 2 SUVs escuros estacionados do outro lado da rua. Ela não entrou em pânico, só ficou em silêncio. Já tinha sido caçada antes. Sua mão foi direto para o estojo de primeiros socorros embaixo da pia, o mesmo que modificara anos atrás. Lá dentro havia gases de trauma-seringas e um PET militar dobrado do tipo que ninguém mais usava. No hospital, a equipe de Donovan recebeu uma ordem lacrada de Washington. Interromper investigação civil, reassignar todo o material ao Comando Federal de Defesa, sujeito identificado como ex-ativo, autorização revogada. Keane franziu a testa. Ex-ativo. O que isso significa? Donovan não respondeu, estava olhando para a tela. O arquivo antigo dela acabara de ser reclassificado. Ao tentar abrir de novo uma faixa vermelha, apareceu acesso negado. Arquivo sob o Departamento de Inteligência Naval. Enquanto isso, Jason Cross exigia falar com o diretor. Vocês vão enterrar ela porque me salvou. Essa é a abordagem. Donovan suspirou. Tenente, não é questão de gratidão. É questão de responsabilidade. Sua enfermeira já foi médica dos Marines com autorização nível preto. Ela saiu depois que uma missão não autorizada deu errado. Jason se inclinou para a frente. Você quer dizer a missão onde todo mundo morreu, exceto o marido dela? A que vocês classificaram para proteger seus próprios erros. Os agentes trocaram um olhar. Como sabe disso? Jason sorriu de canto. Porque eu estava lá, unidade diferente, mesmo deserto. Donovan hesitou. Então você sabe o que aconteceu em Fallujah. A voz de Jason suavizou. Sim, sei o que perder alguém assim faz com você. Ele olhou para a janela do hospital, como se pudesse ver o deserto dali. Ela não é perigosa. Ela está quebrada. E pessoas como vocês continuam tentando fazê-la consertar o que ela deixou para trás. Naquela mesma noite, o passado de Nancy a encontrou antes que o Bureau encontrasse. Uma van preta entrou na rua, o tipo que não pertence a nenhum governo. Ela viu pela persiana e nem esperou que parasse. Pegou o casaco, o celular e o medalhão. O dog tag de Matthew ainda estava dentro. Descendo as escadas, ela entrou num beco, a chuva batendo no concreto como cascalho. A porta da van se abriu. 2 homens desceram. Não eram agentes, não eram policiais.
Eram contratados limpos, silenciosos. Senhora, venha conosco, disse um deles. Você está sendo realocada. Ela quase sorriu. Foi isso que disseram da última vez. O primeiro hesitou. Meio segundo. O suficiente. Um movimento rápido. Ela jogou a lanterna no chão direto na poça perto dos pés deles. O vidro estourou, faíscas subiram. Eles recuaram reflexivamente. Ela já tinha desaparecido. Na manhã seguinte, Donovan recebeu o telefonema. Ela sumiu, disse o parceiro. Verifiquem hospitais, aeroportos, fronteiras. Já fizemos. Kim interrompeu. Ela não está fugindo. O que te faz dizer isso? Porque ela deixou algo para trás. Sobre a mesa do apartamento dela, havia uma única foto. Matthew sorrindo em seu uniforme de deserto. Havia uma anotação rabiscada no canto da foto. Ele me salvou uma vez. Não vou deixar que a morte dele signifique nada. Ao meio-dia, Jason Cross recebeu alta do hospital contra todas as ordens. Caminhou direto até o escritório de Donovan, um dos braços ainda preso na tipóia. Ela se foi, não é? Donovan assentiu. Então você está perdendo tempo sentado aqui. O que espera que façamos, tenente? Jason se inclinou sobre a mesa. Querem encontrá-la. Comecem onde a guerra terminou para ela. Iraque, 2010. Base avançada Falcon. Naquela noite, Nancy estava em um velho hangar de armazenamento na periferia da cidade. O chão era frio, o ar cheio de poeira e ecos antigos. Ela espalhou seu kit, lâminas estéreis, seringas, adrenalina. Mas suas mãos não se preparavam para um paciente. Elas se preparavam para eles. Passos lá fora. Ela não se mexeu. A porta rangeu ao abrir. Não era soldado. Não era agente. Era Jason Cross pálido, mas de pé. Você não deveria estar aqui, ela disse. Nem você, ele respondeu. Mas você está prestes a fazer algo estúpido, e eu já morri uma vez. Talvez eu faça essa valer. Ela quase sorriu. Você não faz ideia do que está prestes a enfrentar. Então me mostre, ele disse dando um passo à frente. Quando a van preta finalmente a encontrou, havia mais homens desta vez. 4 deles armados precisos. Jason se abaixou atrás de uma maca virada. Você disse que não eram do governo. Não são, disse Nancy olhando o relógio. São equipe de limpeza, contratados para apagar provas. Provas de quê? Do que fomos obrigados a fazer. A primeira granada de luz bateu na porta. Ela fechou os olhos, contou o pulso e se moveu. Calma, precisa metódica, nada de civil naqueles movimentos. Jason observou atônito. Ela não lutava para vencer. Lutava para ganhar tempo. Quando a fumaça baixou, um dos homens estava caído. Os outros recuavam. Jason segurou o ombro dela. Temos que ir. Ela balançou a cabeça. Não. Eles vão continuar vindo até que alguém acabe com isso. Ele a encarou. E qual é o plano? Ela entregou um pendrive dobrado em fita militar, pequeno gasto de uso das Forças Armadas. Leve isso para Donovan. Diga que é a prova de que eles ainda estão rodando o projeto de campo. O mesmo que matou meu marido. Ele pegou confuso. O que tem aqui dentro? Nomes, ela disse. E uma promessa que eu não cumpri. Antes que ele pudesse insistir, ela o empurrou para a porta dos fundos. Vá, Jason. Agora. Ele correu. Minutos depois, enquanto as sirenes do FBI ecoavam à distância, Donovan chegou ao hangar. O fogo ainda ardia quando ele entrou. O ar era fumaça e silêncio. Encontraram 2 corpos, os contratados, e perto da parede, um crachá queimado N. Walters Jason entregou o drive. Ela disse que você entenderia. Donovan olhou para o objeto, depois para ele. Onde ela está? Os olhos de Jason se encheram de algo entre luto e orgulho. Sumida, mas não morta. Ela é teimosa demais para isso. Semanas depois, o Phoenix Mercy Hospital recebeu um pacote anônimo.
Dentro, havia uma manga de uniforme dobrada pet dos Marines intacto e um bilhete escrito com letra calma e firme. Diga aos que sobreviveram que finalmente cumpri minha promessa. Doutor, Mason mandou emoldurar e pendurar no corredor da emergência. Ninguém comentou, mas todo mundo que passava ali parava por um momento como se pudesse sentir a força silenciosa da mulher que um dia trabalhara ali. 3 meses se passaram. A cidade voltou a dormir. Sirenes tornaram-se apenas parte do ruído de fundo. As janelas do hospital foram trocadas. O drywall queimado repintado. O pronto-socorro de St. Matthews seguiu como sempre, minutos sangrando em horas, se diluindo na maré anônima de crises que nunca pedem licença. No corredor sul, penduraram um mistério uma manga verde dos Marines, sob vidro patch intacto. Sem placa, sem explicação. Pessoas paravam diante dela sem saber por quê. Algumas se sentiam mais firmes depois, outras não. O agente Donovan quase não dormia. O pendrive vivia em um cofre atrás de sua mesa. 5 terabytes de datas contas descadastradas, pedidos médicos, desviados por ONGs de fachada e uma frase carimbada repetidamente como um hematoma Field Stabilization Group FSG. Todo fio levava ao pó, todo nome levava ao vazio. A única testemunha direta, Nancy, havia desaparecido com a eficiência silenciosa de alguém que já havia apagado a própria existência antes. 2 vezes, Donovan escreveu um relatório que poderia encerrar sua carreira. 2 vezes, apagou. Verdade e sobrevivência não eram boas colegas de quarto. Jason Cross fazia reabilitação com a paciência furiosa de quem se recusava a negociar com a dor. 20 ferimentos de entrada, alguns atravessados, outros, teimosos como estilhaços. O fisioterapeuta disse que sua mobilidade nunca voltaria ao que era. Jason não respondeu, apenas levantou o peso assim mesmo. No seu último dia de fisioterapia interna, ele parou diante da manga dos Marines. Pressionou 2 dedos contra o vidro do mesmo jeito que alguns homens tocam escrituras e sussurrou: "Still breathing." Naquela noite, o telefone de Donovan vibrou com uma mensagem criptografada de um número desconhecido. Você está vigiando as portas erradas. Em seguida, um ping de localização. Um antigo depósito na Riverside, registrado como Centro de Doações Médicas. Donovan pegou o casaco. Kim correu atrás dele, a respiração virando vapor no ar de novembro. Temos mandado. Temos um holofote. Donovan respondeu e dirigiu. O armazém cheirava a amônia e tinta de impressora. Paletes de kits de ajuda humanitária estavam empilhados encolhidos em plástico inofensivos. Até que Kim encontrou o quarto dos fundos. Prateleiras de metal com ampolas seladas, seringas sem rótulo e 2 monitores portáteis cujo firmware exibia um console diagnóstico da Marinha, que não deveria existir fora de um black site. Donovan fotografou tudo. Quando se agachou atrás de uma caixa para captar um código de barras, uma sombra se moveu 2 corredores à frente. Passos leves, deliberados. Ele sacou a arma. FBI, disse uma voz no escuro, baixa, firme e impossível de não reconhecer. Então não atire. Agente Nancy surgiu no corredor com as mãos vazias, erguidas, agasalho preto, cabelo trançado, o rosto marcado pelos 3 meses sem deixar rastros. Donovan sentiu uma onda que parecia metade raiva, metade alívio. Você sumiu do mapa. Eu precisava chegar aqui antes, ela disse, indicando as caixas. Essas são as veias. Seu drive era o coração, juntos o corpo sangra. Kim deu a volta larga, o olhar ainda duro. Você levou eles até um hospital. Transformou uma ala de trauma em zona de guerra. Nancy aceitou o golpe sem desviar. Eles me seguiram porque acharam que eu ia fugir. Não fugi. Afastei-os da ala, iniciando o incêndio num lugar onde eu podia controlar as saídas. Controlar as saídas. Donovan repetiu quase para si mesmo. Eu sempre escolho o terreno. Ela disse suavemente.
É assim que as pessoas sobrevivem. Trabalharam até o amanhecer catalogando o armazém com a precisão que sobreviveria a uma dúzia de comissões. Nancy movia-se por memória muscular escanear, ensacar, lacrar, registrar. Parecia triagem de campo, só que para evidências. Ao nascer do sol, ela entregou a Donovan um pequeno caderno surrado. Bordas deformadas por suor, páginas escritas com uma letra compacta e implacável. Nomes de médicos e enfermeiros que eles tentaram recrutar. Alguns disseram não, alguns não tiveram chance. Para onde você iria depois disso? Donovan perguntou. Ela olhou além dele para o reflexo dourado do rio. Para lugar nenhum pela primeira vez. Uma sirene distante cortou o ar. Kim conferiu o relógio. Precisamos de você registrada hoje. Nancy girou os ombros como quem realinha uma memória deslocada. Vocês terão seu registro. Reuniram-se numa sala federal sem graça, com arte decorativa alegre que ninguém olhou. Uma taquígrafa posicionou sua pequena máquina mortal. Uma jarra de café fumegava ao lado de biscoitos intocados. Donovan ligou o gravador. Para o registro, declare seu nome. Nancy Walters, ela disse e acrescentou. Antigamente, Cabo Nancy Rains, Corpo da Marinha destacada ao suporte médico de operações especiais. Ela contou tudo sem dramatização. Esse era o pior detalhe. Como o FSG começara como um improviso de campo, estabilizar alvos mortalmente feridos apenas tempo suficiente para extrair intel vital para os homens ainda encurralados. Como evolução de missão nunca é evolução, é pivô. Primeiro salva. Depois aperta. Depois decide quem vale a pena salvar. A noite em que seu marido, o sargento Matthew Rains, a carregou para fora de uma killbox e tomou o tiro destinado a ela. O último sopro dele pedindo que ela abandonasse o trabalho que estava a desfazendo. Prometa que vai viver onde tiros não te encontrem. Eu prometi, ela disse. Mas o problema das promessas é, elas não entendem emergências. Donovan ouviu com aquela mistura nauseante de quem deseja que o fim fosse outro. Então você desapareceu. Nova licença, novo estado novo, nome e... E então, um homem com 20 perfurações caiu nas minhas mãos, e não havia mais ninguém na sala capaz de escolher rápido o suficiente. Ela descreveu aquela noite na emergência com palavras comuns de procedimento via aérea, hemorragia, pinça, equilíbrio dose como quem recita um catecismo aprendido sob fogo de morteiro. Eu não quebrei o protocolo para ser heroína. Eu quebrei porque ele estava morrendo. No fim, a sala ficou tomada por um tipo de silêncio, que só chega quando alguém diz algo mais verdadeiro do que a lei sabe suportar. Kim pigarreou. Se tornarmos isso público, você vai ser crucificada por metade das pessoas que acham que regras são o único jeito de impedir o caos. A boca de Nancy se contraiu. E salva pela metade que já viu alguém morrer esperando permissão. Donovan desligou o gravador. Não vamos deixar que te devorem. Você não para uma máquina ficando na frente das engrenagens, ela disse. Você para puxando o pino que ela esconde. Ela tocou o caderno. Aqui estão os pinos. A audiência veio mais rápido do que qualquer um esperava. Não um espetáculo televisionado, mas uma sessão fechada de supervisão, portas pesadas. Funcionários com cheiro de toner de impressora, veteranos de mandato que sabiam parecer solenes sob comando. Nancy usava um terno preto que parecia ter pertencido a outra mulher. A manga dos Marines ficou no hospital. Ela usava o dog tag de Matthew sob a blusa metal frio contra o pulso que ela nunca conseguia parar de contar. Jason insistiu em comparecer como testemunha. Caminhava com um leve descompasso, mandíbula barbeada, olhos calmos daquele jeito que só homens que aprenderam a calma em altitude carregam. Quando o presidente da mesa lhe deu a palavra, ele disse apenas: "Tudo o que sei é que uma enfermeira que não me perguntou quantas medalhas eu tinha, me tratou como se eu importasse. Se isso quebra suas regras, consertem suas regras." Um coronel em uniforme azul tentou reformular:
A estabilização de campo salvou vidas no teatro de combate. Nancy não elevou a voz. A estabilização de campo ensinou médicos a aritmética do morrer aceitável. Nós não somos contadores. Não foi um desses momentos cinematográficos em que a sala explode. Foi algo menor e mais profundo. 2 assistentes pararam de digitar. Um conselho parou de cochichar. Alguém velho o bastante para ter netos olhou para baixo, não para cima. As intimações vieram depois. Não o suficiente, não perfeito, mas reais. Uma cadeia de aquisição foi congelada. Um contratado perdeu um contrato. Um programa cujo acrônimo ninguém conseguia pronunciar sem olhar o papel. Escureceu. Escuro como luz apagada, ou escuro como algo que se moveu mais fundo no subterrâneo. Ninguém sabia dizer. Progresso e incerteza são gêmeos. Naquela noite, Nancy voltou para um apartamento que agora parecia menos um refúgio e mais um quarto que não precisava mais esconder ninguém. Ela fez chá. Não bebeu. Às 2h17, alguém apertou o interfone 2 vezes. Curto. O jeito que corpsmen costumavam sinalizar amigo através de uma parede. O coração dela disparou, depois diminuiu. Ela apertou o botão. Quem é silêncio? Depois uma voz que ela não tinha permitido que a esperança lembrasse. Não tinha para onde mais ir. Ela abriu a porta. Jason estava no corredor com uma pequena caixa na mão. Sem pose, sem uniforme, apenas um homem sem mais falas ensaiadas. Ele colocou a caixa na mesa e deu um passo para trás como se fosse explosivos. Encontrei quando finalmente recebi meus pertences pessoais de volta, disse ele. Ela levantou a tampa. Dentro havia um anel dourado chamuscado em uma das bordas, uma fotografia de um casal sob a luz do deserto e um pedaço laminado de mapa com 3 coordenadas circuladas em vermelho. Ela tocou o anel, como se ele pudesse lembrar a pele. Onde você? Depósito de evidências, ele disse. Marcado como retorno pessoal sem vínculo com o caso. Acho que o Matthew queria que você tivesse isso. O luto não é uma onda. É clima. Passa por anos com suas próprias estações, e quando a chuva começa, você reconhece pelo cheiro antes mesmo da primeira gota cair. Nancy fechou os olhos e deixou chover. Ela não pediu desculpas. Jason não tentou impedir. Eventualmente, ela passou a manga pelo rosto e soltou uma risada curta do tipo que surge quando uma dor finalmente atinge o topo e começa a descer. Ele odiaria que eu tivesse chorado na frente de alguém, disse ela. Então ele vai ter que registrar uma reclamação. Jason respondeu. Eles ficaram sentados à mesa pequena até o amanhecer, falando sobre coisas que tinham fôlego café, como dormir sem pesadelos, como o zumbido de um hospital pode soar como segurança em algumas noites e como prisão em outras. Jason deslizou um envelope dobrado pela mesa. Oferta de reintegração, disse ele. Não para o FSG, para o St. Matthews. O conselho quer você de volta. Todos nós queremos. Eu quebrei o protocolo, ela disse por hábito. Você salvou 9, ele disse por convicção. Escolha a matemática com a qual quer viver. Ela não respondeu. Algumas decisões precisam de luto. Amanhã trouxe uma ligação de Donovan. Você precisa ver isso, ele disse. O saguão do hospital, especialmente o corredor sul, estava cheio. Enfermeiros com scrubs recém-passados. Um zelador ainda com o colete do turno da noite. Uma recepcionista segurando um celular que esqueceu de colocar para gravar. A moldura da manga dos Marines havia mudado. Agora, o vidro exibia 3 coisas. A manga. O anel de Matthew, limpo brilhando montado em um pequeno gancho. E um cartão impresso em letras pretas serifadas. Para aqueles que escolhem a vida antes da papelada. Para as promessas que cumprimos. Departamento de Emergência do St. Matthews. Sem discursos. Alguém começou um aplauso lento, como sempre acontece, mas não decolou. Virou um murmúrio suave de aprovação que se sente mais do que se ouve. Nancy ficou um passo atrás, perto demais para ir embora, longe demais para ser o centro.
Jason inclinou-se o suficiente para que só ela ouvisse. Você não precisa ficar. Eu sei, ela disse. É por isso que talvez eu fique. Donovan os encontrou depois, mãos nos bolsos do casaco, mais por hábito do que pelo frio. Não terminamos, disse ele sem introdução. Parte da máquina vai se reconstruir. Sempre se reconstrói. Mas haverá olhos sobre ela agora. Olhos melhores por sua causa. Por nossa causa, ela corrigiu. Eu não faço milagres sozinha. Ele sorriu daquele jeito cansado que nem é sorriso completo. Vai voltar. Ela olhou pelas portas do pronto-socorro, o corredor claro, os monitores apitando a coragem cotidiana de uma enfermeira de triagem, prendendo o cabelo porque o plantão acabou de virar. Prometi a um homem morrendo que viveria onde os tiros não pudessem me encontrar, ela disse. Demorei 12 anos para entender, eles sempre podem te encontrar, mas a gratidão também. As pessoas que precisam de você também podem. Ela ergueu as mãos, as cicatrizes claras, o tremor desaparecido. Essas mãos não foram feitas para assinar acordos de sigilo. Foram feitas para parar sangramentos. Donovan assentiu e a deixou com essa verdade. Ela foi ao RH com Jason e assinou o tipo de papel que faz um lugar voltar a ser seu. A mulher atrás do vidro ficou surpresa com o nome. Retorno. Recompromisso. Nancy disse, há uma diferença. O plantão começou às 7. Às 7h04, um menino com a mão esmagada entrou soluçando. Às 7h13, uma senhora cujo coração tremia como uma mariposa. Às 7h22, um operário cuja pressão poderia alimentar uma cidade. O trabalho não era cinematográfico, por isso parecia sagrado. Pequenas misericórdias empilhadas como tijolos até que um muro mantivesse a noite do lado de fora. Perto da meia-noite, ela fez uma pausa na estação de medicação. O zumbido soava como costumava soar no primeiro ano bom de esquecimento. Ela tocou o dog tag e sentiu finalmente não o peso de uma ordem, mas o calor de uma promessa cumprida. Jason apareceu na porta, uma sobrancelha arqueada. Você ainda está aqui. Ela terminou a ficha, clicou em salvar e lhe deu um olhar que tinha reaprendido a brincar. E você ainda está vivo. Risco ocupacional, ele disse. Um chamado de trauma estalou no intercomunicador. Multiveículos ETA 6 minutos. Todos se moveram sem serem mandados. Nancy colocou as luvas. Sentiu a antiga prontidão chegar, mas veio acompanhada de algo novo. Algo que ela não confiava há muito tempo. Paz. Ela tomou seu posto no box 3. As portas da ambulância se abriram. E enquanto a maca entrava, ela sussurrou. Não para a sala, não para o paciente, mas para o homem que lhe ensinou o preço das promessas. E porque ainda assim vale a pena fazê-las. Estamos bem, Matthew. Estou em casa. Os monitores vibraram. O carrinho tremeu. A noite curvou a cabeça e voltou ao trabalho. Se esta história tocou você, se acredita que algumas pessoas carregam o mundo de volta da beira do abismo e ainda aparecem no plantão seguinte, por favor inscreva-se. Deixe um comentário dizendo, nunca julgue, para que a próxima enfermeira cansada, quieta e superqualificada que assistir a isso se sinta menos sozinha. Seu clique diz às plataformas para enviar histórias como esta a mais pessoas que precisam delas. E se você já manteve uma promessa por mais tempo do que foi fácil, eu te peço de coração,